que conflitos familiares acontecem tanto no transtorno bipolar? A minha família não me apoia, eles pensam que a doença sou eu, que muitas das dificuldades que eu tenho é porque eu quero. A família só vê minha doença, tudo agora que eu falo, quero fazer, é o transtorno bipolar. Fica nesse vídeo que eu vou te explicar por quê. Meu nome é Priscila Dutra, eu sou psicóloga com foco na clínica no tratamento da bipolaridade. Bem, frequentemente o que acontece? Essa família é afetada por muitos anos pelos prejuízos do transtorno bipolar sem tratamento. Então, logo no início do tratamento, pode haver ali um excesso de identificação com o diagnóstico ou até uma questão de negar a doença, né? Então, por exemplo, mas fulana sempre foi difícil, ela sempre foi rebelde, responsável, isso não é a doença, não. E aí é muito comum, né, as pessoas, né, famílias, né, os familiares falarem assim, então todo mundo tem essa doença, porque todo mundo tem essas questões, ou na minha família todo mundo é assim, enfim. Bem, na família pode ser que tenham muitas pessoas parecidas por conta do componente genético ali, da herdabilidade, que costuma realmente ser muito alta. Também a gente tem que tomar cuidado com o excesso de identificação ali com o diagnóstico, né, no sentido, você não pode aqui me cobrar nada porque eu tenho bipolaridade. Ou de muitas vezes também o paciente ser constantemente invalidado, né? Ser negado ali para ele questões ali de preferências, necessidades pessoais, né? Tudo parecer que é algo ali da bipolaridade e não necessariamente. Muitas vezes está faltando ali respeitar diferenças, individualidades, né, proporcionar a autonomia e verificar realmente se é tão grave assim, por exemplo, o paciente fazer algo que ele queira. No consultório a gente vê muito uma comunicação muito violenta muitas vezes, né, no ambiente familiar, né, uma tendência ali muitas vezes a ter, né, uma comunicação explosiva, um ringue de quem está certo e quem está errado, né, também pode acontecer uma certa hipersensibilidade à crítica, né, um certo vitimismo que a gente tem que buscar trabalhar na terapia. Então, assim, falta muitas vezes a gente vê no consultório entrar em acordos, negociações, respeitar os limites, preferências, diferenças. Muitos estudos de casos acabam mostrando pra gente que existe um padrão ali de comunicação hostil, né, nas famílias de pacientes bipolares, nos quais muitas vezes as emoções e as interações elas são caracterizadas ali por 3 aspectos bem complicados. Esse primeiro aspecto complicador ali é a crítica na comunicação, que muitas vezes ao invés de solicitar aquilo que a pessoa, né, gostaria que o outro fizesse, você não quer nada da vida mesmo, né? Mas você é um egoísta, você é uma narcisista. A pessoa ela vai te ouvir, ela vai ali buscar ali parar para entrar em acordos ou ela vai aumentar a resistência dela, né? Vai se sentir muitas vezes desamparada, incompreendida. Então muitas vezes, né, quando se tem uma comunicação que tem tanta crítica assim na fala, é porque muitas vezes o familiar está confundindo ali sintomas da doença e personalizando, né, achando que tudo está ali direcionado para ele, quando na verdade não está. Um outro aspecto complicador é uma constante hostilidade na comunicação, né? Então, por exemplo, você tem bipolaridade, então a sua opinião não conta. Você só está exigindo isso de mim, né? Porque você não gosta de mim. Olha como é que a comunicação muitas vezes é truculenta, né? Então, um outro aspecto também que a gente vê é o super envolvimento emocional, né? Então, muitas vezes uma super proteção ou muitas vezes ali preocupações excessivas, né? Do tipo, como você é bipolar, você não pode fazer isso sozinho, você não pode fazer isso, né? Você não faz nada direito, né? Fazer muitas vezes com que o paciente se sinta só a doença, né? Então isso vai prejudicando o andamento do tratamento. Então é importante que muitas vezes a família acompanhe ali frente a frente, ali junto ali com o paciente, mas também é importante, né, em outros momentos, conforme o tratamento vai avançando, permitir que o paciente execute as coisas sozinho. E aí você pode estar se perguntando, nossa, Pri, mas por que esse ambiente muitas vezes é tão invalidante? Bem, muitas vezes a gente sabe que nem todos da família fazem o tratamento. É muito comum também a união ou convivência de uma pessoa que pode ter a polaridade depressiva, muitas vezes junto com uma pessoa ali da polaridade maníaca ou disfórica, que nega a doença ou ainda não tem ali os prejuízos significativos
como do outro que é do polo deprimido e buscou o tratamento. E aí o que pode fazer a psicóloga que trabalha com bipolaridade? Muitas vezes a gente vai analisar caso a caso e verificar a possibilidade de envolver essa família no tratamento, né? Então, muitas vezes pode ser muito útil, né, que a família compreenda a doença, porque aí vai conseguir diferenciar o que é a doença, o que é da personalidade, distinguir, né? Muitas vezes essa diferença não é tão fácil como pode parecer. Então, geralmente, né, a psicóloga ela vai precisar intervir com sessões esporádicas de psicoeducação com os familiares. E até muitas vezes também a gente pensar aí numa terapia de casal, ou que o familiar, cuidador, muitas vezes também busque a própria terapia individual, porque não é fácil, é um processo longo, né, o tratamento, né, enfim, e acaba que muitas vezes a convivência se torna muito difícil, né, então por isso que é tão importante buscar profissionais qualificados que realmente conheçam todas essas nuances da bipolaridade, né? A psicóloga muitas vezes vai ajudar esses familiares, o próprio paciente a entender qual que é o momento, por exemplo, de ativação comportamental, né, de incentivar aquele paciente, qual que é o momento muitas vezes de somente acolher, não fazer tantas exigências, né, esperar a medicação fazer efeito. Enfim, gente, não é fácil para o paciente, para quem está em volta. Muitas vezes a gente tem que trabalhar muito na terapia para que a pessoa consiga sair muitas vezes desse lugar de cuidador e dar autonomia, para a pessoa não adoecer junto também, para muitas vezes quebrar ali padrões de codependência emocional, muitas vezes de comunicação muito violenta, né, que pode ter entre esses familiares, ou entre esse casal, ou entre essa mãe e esse filho, enfim, né, são tantas situações que podem acontecer e por isso que a terapia, a orientação é tão importante. Na legenda eu vou colocar algumas orientações para melhorar essa convivência familiar e alguns tipos de ajuda que realmente costumam ser efetivas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar para que essa informação chegue a pessoas, né, que precisam também, né, saber tudo isso que eu estou explicando aqui e para que o Instagram entenda que esse conteúdo é relevante. Muito obrigada!